Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Aqui é uma quinta-feira de manhã fresca, mas ensolarada. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Estamos em maio, dia 22 de 2025. E será, eu tava pensando, será que eu devo olhar para a morte? Sim. Como eu disse, né? A gente acaba valorizando mais a vida quando a gente olha para o fim, para a morte. Quando a gente tem noção de que um dia a gente vai partir. Eu li para vocês ontem à noite, né? Os primeiros capítulos que foram o óbito do autor. Então, ele diz que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor. Ou seja, não eu entendo a diferença nisso como ele, a partir do óbito, é que ele se torna um autor. Não antes. Antes ele não escrevia. Escrevia não contava histórias. Antes ele não tinha essa noção da vida dele. Sabe? Essa iniciativa de entender as coisas por que aconteceram, o que ele realmente estava fazendo, quais eram as verdadeiras intenções dele. É como se a partir da morte ele visse tudo com mais sabedoria. Engraçado, é exatamente isso. Muitas pessoas, quando estão de cara com a morte, elas têm diante de si um telão, o filme da vida. E muitas pessoas, né, como eu tive uma EQM também, você tem uma noção correta sobre a vida. Fora das pressões sociais, as pressões família, amigos, parentes e a sua própria pressão sobre si. E fora que ele vai falar, por exemplo, no segundo capítulo, que é o Emplasto, sobre a busca dele de desenvolver um remédio. E ele dá de cara com algumas verdades que ele não diz para ninguém, né? Como ele diz aqui, que quando ele inventou esse remédio, um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade, ele redigiu uma petição, né, para chamar a atenção do governo. E na petição dele, ele fala o quê? Que ele tinha um intuito verdadeiramente cristão, ou seja, que ele estava preocupado com as pessoas que estavam tristes, melancólicas. Quando diz antipocondríaco, eu acho estranho isso, porque hipocondríaco geralmente é a pessoa viciada em remédios. Então ele cria um remédio para combater o vício ao remédio. Não faz sentido nenhum. Mas esse livro aqui é um livro, eu acho que é da fase realista, né? Então, um livro de comédia. E aí, ele não traz a idealização, né? Ele não tem a idealização. A idealização é você coloca uma camada de cera sobre as coisas, né? Sincero, sincera é sem cera. Sim,
né? É sem em espanhol. Então, sem cera. Sem aquelas as imagens feitas, esculpidas, elas tinham defeitos, então se colocavam uma cera por cima, né? Aqui não, a gente geralmente coloca essa cera sobre as pessoas que a gente ama. O filho da gente é sempre perfeito, do outro só que tem defeitos. E sobre nós, aqui ele fala da intenção dele, a verdadeira intenção dele na criação desse remédio não era fazer bem às pessoas, mas era alcançar a glória. Ele tinha fascinação por ver o rosto dele. Quer ver? Ele tinha fascinação pelo alvoroço que ia causar quando as pessoas soubessem, olha, Brás Cubas lançou um remédio, olha, eu emplasto Brás Cubas, olha, sabe, os conhecidos, os amigos, todas as pessoas, o barulho que ele fala, o barulho dos jornais, dos folhetos nas esquinas, sabe, as pessoas falando, as pessoas comprando esses remédios dele, e que ele diz que é anti-hipocondríaco, que não faz sentido nenhum, né? E ele sonha com as medalhas, e ele dizia que era tudo filantropia, né? Mas dizia para os amigos também sobre o lucro, né? Porque senão as pessoas não teriam interesse, né? Se não houvesse lucro. Eu pensei aqui, será que ele foi muito severo consigo mesmo, né? Porque é normal que todo mundo que faz um trabalho espere um reconhecimento. Qualquer trabalho que seja, não estou falando numa empresa onde você vai usar uma roupa adequada, um sapato adequado, não, às vezes em casa, de chinelo, short, camiseta, e você fez um almoço, aquela comidinha simples, para receber seus filhos, seu marido, e você espera reconhecimento. E isso também é um amor da glória. Só que eu acho, entendeu, que a gente não deve se culpar por tudo. Quando as pessoas falam honra e glória só a Jesus, eu acho extremamente como você poda uma planta, que ela está começando a dar o fruto e você corta, entendeu? Porque não aceitamos validação, não aceitamos reconhecimento, aplausos, entendeu? Eu já falei sobre isso, né? Então, o caminho do meio sempre é o melhor, o caminho do equilíbrio, né? Eu aceito reconhecimento porque eu tive esforço, mas não fazer as coisas apenas para receber aplausos. Por isso que a gente sempre tem que se perguntar qual a motivação, né? Por que estamos fazendo isso? As pessoas que se culpam demais, elas não aceitam elogios, elas não aceitam aplausos. Acho que os testemunhos de Jeová, eles são bem rigorosos em relação a isso. Eles não comemoram aniversário, então não pode dar presente de aniversário, não pode comemorar aniversário, porque eu já falei sobre isso aqui, né? O único aniversário que se comemora é o de Jesus. E eles têm várias coisas, sabe, bem rigorosas em relação a isso, porque o ser humano, ele não é digno de nada, ele não vale nada. O filho, a filha, a esposa, ninguém não pode. Não pode elogiar, não pode validar, né?
Então, só que aqui nesse caso, ele cria um emplasto antipocondríaco, ele cria um remédio para curar a melancolia, né? Eu acho que muitas pessoas trabalham desse jeito, buscando só a glória. Às vezes criando produtos e criando coisas que realmente são inúteis. Entendeu? E às vezes elas podem estar também um pouco inocentes, criando muitas coisas que no fundo não fazem um grande movimento e não resolvem nada. Entendeu? A farmácia, a farmacêutica, a criação de remédios e muitas vezes prometendo curar tristeza, consertar o cérebro, sabe? Curar depressão. Eu de fato não acredito em nada disso, já falei sobre isso, sabe? É o que eu descobri recentemente, que é o grupo de teóricos organicistas, né? Que acreditam que a alma é química, que acreditam que a tristeza é química, que os problemas emocionais são químicos e tudo se resolve através de remédios, então é preciso intervir com o remédio, porque o remédio é que traz a cura, o remédio é que traz o equilíbrio. E eu, enfim, mas assim, eu gosto muito, apesar de não ser, não sou bioquímica, não sou médica, nem enfermeira, nada, mas nem psicóloga, mas eu gosto de observar. Eu acho que eu sou a observadora. E nessas observações da vida comum mesmo, que todas as respostas, as mais sábias, estão na vida comum. Jesus era assim. Jesus também não tinha, ele nem ler e escrever não sabia, né? Aquela passagem onde ele lê um trecho ali de Isaías, aquilo lá é impossível, porque não sei se aquilo se passou em Nazaré, e naquela época os livros eles eram escritos à mão, então quem escreviam eram os copistas, e parece que segundo os historiadores era impossível que houvesse um livro, acho que não era livro, eram rolos, né? Ali, né, disponível para ele naquele momento, e também era impossível que ele fosse letrado por causa da origem dele. Enfim, eu acho que é isso. Eu vou ler o terceiro capítulo agora, Genealogia, capítulo 3. Mas, já que falei nos meus 2 tios, deixe-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria, mas não fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando o grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro e talvez mau tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos primeiros particulares do vice-rei Conde da Cunha.
Interessante isso aqui, né? Vem corroborar com o que eu falei, né? Aquilo que a gente não tem orgulho, a gente não confessa, né? Como esses parentes dos quais a gente não tem orgulho, a gente não fala que é parente. Olha o que ele fala, que a família dele começa através do Luiz Cubas. Por quê? Porque ele estudou em Coimbra e, enfim, porque ele era letrado. Acabei de falar sobre o analfabetismo, sobre Jesus ser iletrado, Virgem Nazaré. E o pai o Damião Cubas era um homem simples. Eu não sei o que é tanoeiro. Eu pensei, mas eu não vou arriscar dizer. Eu pensei naquela dissecação de animais, mas eu acho que não é. Não há problema nenhum da gente não saber o que é. A gente sempre tem que buscar saber. Tanoeiro que faz e conserta pipas. Nossa! O que faz... Ai, chutei errado. Chutei. O que faz ou conserta pipas. Nossa, bem simples o trabalho dele, mas... Então, vai ver que ele fazia esse trabalho para as crianças, né? De fazer pipas. Que legal. Acho que a pipa tá proibida, né? Ó, aí ele fala que ele deixou essa profissão de tanoeiro, de fazer pipas, para ser lavrador. E como era um trabalho simples, a família não confessava, a família descartava ele, então começava a contar a partir de quem era letrado, todo o restante foi descartado. A gente tem se não me engano, a gente tem a pré-história e a história. E a pré-história, ela é pré porque não tem escrita ainda. Salvo engano, tá? Mas a história é a partir do momento que o homem inventa a escrita, que ele começa a se comunicar e contar as histórias. Então, é história. Antes é pré. Então, a gente... os escavadores, né? A parte dos arqueólogos, estava tentando lembrar o nome. A parte da arqueologia, então, eles lidam com achados, né? Eles precisam achar as coisas e montar tipo um quebra-cabeça, estudar, né? Às vezes estudar os fósseis para entender o que aconteceu. E às vezes algumas coisas que são achadas se cria uma teoria, só que daí acha outra coisa e vê, não foi bem assim, acho que foi assim. Entendeu? Esses achados. Só que os corpos decompostos, os objetos, né, eles por si só, eles não têm a capacidade de mentir, né? O nosso corpo, inclusive dizem, né, que o nosso corpo ele não consegue mentir. Então, você fala, oi, tudo bem? Você tudo bem, mas está com aquela expressão triste. Então, o seu corpo não consegue mentir, o seu organismo, né? Por isso, muitas vezes, a gente somatiza, né? Sente alguma dor ou fica doente facilmente. Agora, a partir da história, quando se cria, né, a escrita,
a gente tem a capacidade de contar o que os objetos estavam fazendo, as pessoas estavam fazendo, da maneira que a gente quiser. Aumentando, diminuindo, entendeu? E contando e cada um contando a sua versão, né? E não quer dizer, por exemplo, que existam duas versões, que uma das duas é verdade. Podem ser as duas mentirosas. Entendeu? Agora, o corpo, os objetos, os animais, eles não conseguem mentir. Os animais, a única coisa que eles conseguem fazer é fazer pequenas atitudes de sobrevivência, como camuflagem. E eles têm, sim, pequenas coisas para enganarem um ao outro, assim, às vezes por sobrevivência, né? E às vezes para poder se alimentar, né? Sempre por sobrevivência. E aí fica bem claro aqui, né, que as pessoas simples, elas não são confessadas. Elas são subtraídas, né, da família e da história, né, das famílias. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação, escapou à tanoaria nas asas de um calembur. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos, acabemos de uma vez com o nosso emplasto. E aí ele termina o terceiro capítulo, genealogia. É isso. Eu acho, já tenho falado para vocês que o mundo, as pessoas e a gente mesmo tem problemas que aparecem os efeitos, né? E a gente geralmente lida com todos eles, a sociedade, todos, na base do efeito, né? E quando você lida na base do efeito, e esse emplasto dele, ele vem para solucionar um efeito. Ele não soluciona. Então, assim, é um dinheiro que gasta, é um tempo que gasta. É um tempo que vai, e nada muda, entendeu? Porque lida na parte do efeito. As coisas, elas se solucionam quando você olha para a causa, né? E aí, a impressão que eu tenho agora, voltando, por que olhar para a morte? E aí ele fala, eu me torno autor a partir da morte. É como se a morte não fosse passiva, como as pessoas dizem, você vai dormir quando você morrer. Não vai, não vai, não vai, não dorme, você sai andando. Então,
Só que ele fala de uma morte ativa. É uma morte ativa, não é uma morte passiva, né? E é como se a partir da morte você entendesse que você tinha que ter lidado com os problemas focando em mexer nas causas e não nos efeitos. Tem só mais uma coisinha que eu quero falar que eu esqueci. Tem um outro livro que é bem parecido com esse. Eu acho que os autores são do mesmo período e eles se influenciaram. Que eu gosto muito, que outra vez, mais pra frente, depois que eu terminar esse aqui, eu vou trazer. É O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Muito bom. Ele é um patriota, grande patriota. E o sonho dele é inventar uma música, compor uma música, uma canção. Só que até o final da vida dele, ele não consegue. Agora o Brás Cubas, ele consegue, né? Pelo menos aqui, dá a entender que ele... Deixa eu até conferir. Ele não fala ainda não sei se esse remédio circulou. Eu só sei que ele foi apresentado para as autoridades, para os amigos e para todo mundo. Agora, o Policarpo, ele não conseguiu isso, porque ele nem conseguiu fazer música nenhuma, nem começou. Toda vez que ele ia começar a cantarolar, não sei que instrumento que ele usava, a compor essa canção, era sempre uma canção que já existia. Sabe como sempre vem, às vezes vem uma música na sua mente? Então, daí ele achava, é agora a grande ideia. Não, a ideia do outro. Agora a grande ideia. Não, a ideia do outro. É diferente da influência, é normal, né? Como que é? Nada se cria, tudo se recria, tudo se copia, não. A influência é diferente da cópia, né? Do plágio. Nós sempre somos influenciados. E também tem obras que são versões de outras obras, que é legal também. Mas ele não, era cópia, então ele não podia seguir com aquilo, porque não era dele. Agora, qual a diferença? Os dois morrem bem tristes, né? Os dois parecem assim. Esse é um alerta que eu quero falar para vocês. E é normal, por exemplo, eu não falei, superdotada, então eu tenho várias obras começadas, né? Preocupação em publicar, preocupação em vender, mas principalmente a preocupação em terminar as obras que eu já comecei. Terminar as obras que eu já comecei, né? E muitas vezes eu acho que eu me preocupo mais, eu tenho esse mesmo defeito do Policarpo e do Brás Cubas. Então, isso é um alerta para mim também. Estou preocupando mais com o meu trabalho do que com a minha vida. E muitas vezes Deus fala. E a Melissa, já cuidou dela? Hoje, ela está sendo feliz? E a história dela, como é que tá? Como é que tá a tua história pessoal, né? Porque o trabalho é uma coisa, a história pessoal é outra. Como é que está a tua satisfação pessoal, os teus relacionamentos pessoais? Está se sentindo amado, satisfeito, sabe? Está cuidando da sua saúde? Está resolvendo, sei lá, os problemas que você tenha com uma pessoa ou outra da sua família? Está se relacionando bem com seus pais? Está visitando? E o seu relacionamento amoroso, como está? Você está sendo feliz? Né? Então, tem muitas coisas. Está passeando, está viajando, está, sabe?
Porque é o que eu vejo, vi tanto no Policarpo, eu lembrei, e por isso que eu comecei a fazer esse áudio, quanto Brás Cubas. Os dois, até o último momento, completamente só obcecados no trabalho e esqueceram por completo suas vidas. E eles é jovem, né, para morrer. Brás Cubas morreu com 64 anos. Eu não sei o Policarpo Quaresma, mas deve ter sido mais ou menos essa idade, ou até mais novo, 50 e poucos. E os dois morrem assim com essa falta de cuidado, né, com a sua individualidade, sem ser felizes, né? Porque é uma das coisas que eu falei para vocês que eu descobri quando eu me afastei de mim mesma, tive uma visão de mim mesma, será que eu me fiz feliz? E eu tenho essa obrigação de ser feliz, não só apresentar um trabalho, sabe? Lá na frente, e as pessoas gostarem, aplaudirem e entrar e tô triste, entendeu? Não, eu tenho que dar um jeito de me fazer feliz, de consertar as coisas da minha vida. Não esperar o fim para isso. Eu preciso fazer com que isso dê certo. Porque a gente fala às vezes, ai, você decolou, você fez com que a sua vida desse certo. E as pessoas nunca estão falando de felicidade, elas estão sempre falando de dinheiro e visibilidade. E não é a cobrança que a gente vai ter sobre nós, sabe? A gente vai ter a sensação de que a gente ganhou um frasco e morreu sem usar ele. Que é a felicidade, esse perfume, sabe? Então, é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.